disposição 20 minutos para passagem desses slides, a explicação do Ricardo Lafayette sobre algumas coisas que é importante e necessário a gente saber para poder discutir e debater sobre isso. Informo também que a equipe do movimento metrô que o Rio precisa está distribuindo esse folheto. Era importante que todos tivessem folheto em mão, até mesmo para poder melhor desenvolver o debate e na hora da retiragem de dúvidas, para a gente poder fomentar melhor essa discussão. Só procurar esse pessoal que está com a camisetinha amarela aí, parecendo com a camisa do Roda Viva, mas não é. Do metrô que o Rio precisa, né? Estão distribuindo aí o folhetinho. Eu vou passar a palavra para o Ricardo Lafayette, que vai apresentar esse slide para a gente em 20 minutos. Depois os nossos companheiros de mesa terão de 10 a 15 minutos para poder fazer a sua explanação. E depois nós vamos ter um debate orientado, onde todos nós receberemos também essa folhinha de debate para cada um colocar a sua pergunta, o seu questionamento, depois encaminhar para a mesa e direcionar para os respectivos palestrantes, né, e companheiros de mesa. Bom, boa tarde a todos, bom debate para todos nós. Bem, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade aí da PUC que está convidando a gente para fazer essa discussão da linha 4 do metrô. Eu me sinto muito à vontade aqui como ex-aluno do Departamento de Geografia. Nos anos 90 eu era um estudante como muitos que estão aqui. Bem, eu vou começar aqui antes da apresentação mostrando apenas uma imagem aqui, que essa imagem acho que vai resumir nas entrelinhas o que nós estamos pensando com relação ao metrô. Essa é uma foto do Maracanã em obras na semana passada. Com a necessidade da cidade se preparar para a Copa do Mundo de 2014, o governo do estado então iniciou as obras do Maracanã sem conversar com a população, sem promover a audiência pública, sem apresentar anteriormente o projeto. E hoje nós estamos diante dessa situação em que o estádio, que estava pronto desde o Pan-Americano, já tinha sido reformado para o Pan-Americano, ele poderia até passar por algumas adequações, mas ele, de uma certa forma, ele não havia necessidade dessa obra que está em curso. O resultado disso é que agora o Maracanã é irreversível. Nós teremos que gastar R$1 bilhão para terminar essa obra, né, para preparar o estádio para 2014. E a pergunta que nós fazemos então, será que isso também se repetirá na questão da linha 4 do metrô? Será que nós podemos ainda reverter esse processo e discutir uma linha 4 que não seja tão danosa como ela está se desenhando por parte do governo do estado? Foi em cima desses questionamentos que o movimento surgiu em 2009, quando o governo do estado apresentou a proposta da linha 4 para a Barra, já com a obrigação de fazê-la até as Olimpíadas, já que o Rio de Janeiro já tinha sido decidido no dia 2 de outubro de 2009 como sede das Olimpíadas de 2016. O metrô para a Barra, então, na época, foi ventilado como uma mera extensão da linha 1. Você não ia fazer, na verdade, uma outra linha de metrô na cidade. Você ia pegar a linha que já atende parte da Zona Sul e da Zona Norte e ia esticar ela até a Barra da Tijuca. O projeto original, muitos já devem ter visto, ele foi licitado em 1998 e se iniciava no Jardim Oceânico, passava por São Conrado, pela Gávea, o Botafogo ali no Maitá, e se conectava na linha 1 lá na estação São João, que seria construída entre Cardeal Arco Verde e Botafogo. E eles então apresentaram em 2009 esse outro projeto, que na verdade era apenas pegar a linha 1 e estender ela até a Barra da Tijuca. Foi a partir dessa proposta aí que as associações de moradores da Zona Sul, as associações de moradores da Barra da Tijuca, alguns cidadãos também, cidadão que tinham um entendimento e uma preocupação com a questão do metrô, começaram a se organizar, inicialmente na internet, depois com reuniões presenciais, aqui na PUC mesmo houveram algumas, e começamos a discutir o que fazer para poder reverter esse processo e nós não termos apenas uma extensão da linha 1 para a Barra da Tijuca. Bem, o metrô até 2007
Eu vou dar esse parênteses aí para vocês entenderem o que o movimento está buscando. Até 2007, as linhas do metrô elas funcionavam de maneira independente. Isso era muito claro, cristalino, né? A linha 1 funcionava de Sans Penha até o Cantagalo, e no Estácio você tem uma estação de correspondência, uma estação em 2 níveis, você podia fazer a transferência para a linha 2 e seguir até a Pavuna. A partir de 2007, o papel da atual concessionária do metrô começou a ser muito forte, e eles então modificaram o projeto. Em vez de fazerem a extensão imediata da linha 2, e a linha 2 na verdade ela para no Estácio, porque ainda não foi construído esse trechozinho aí, que passa pela Praça da Cruz Vermelha e chega, né, na Carioca. E se isso aí tivesse sido feito, você mantinha a independência das 2 linhas, né? E isso não foi feito. Hoje, a estação da Carioca, quem usa metrô e passa ali na Carioca, mal imagina que embaixo daquela estação ali existe uma outra, já pronta, esperando a conexão vindo do Estácio. Quer dizer, uma obra que foi feita nos anos 70, recursos públicos pagos pelos nossos avós aí, que está abandonado, ó, como essa foto aqui mostra. Essa é a plataforma da estação do Estácio da linha 2, está enterrada ali debaixo da linha 1. Quer dizer, ela só não causa uma indignação tão grande porque justamente ela está enterrada a 40 metros de profundidade no Largo da Carioca. Se ela tivesse ao nível da superfície, talvez a pressão da opinião pública fosse maior e aí nós já tivéssemos conseguido concluir essa obra aí que já está semi-pronta. Bem, em vez disso, o governo do estado autorizou que fosse feita então a conexão entre as 2 linhas, a linha 2 e a linha 1. Então ali a partir de São Cristóvão, hoje a linha 2 entra na linha 1 na estação central e elas compartilham o mesmo trilho, as 2 linhas, até Botafogo. Quem usa metrô sabe que hoje em dia você diferencia um trem do outro através desses painéis luminosos que foram colocados sobre as portas, e na cor laranja é a linha 1, Sans Penha, General Osório, a linha 2, Pavuna, Botafogo. Bem, no meio dessa discussão, como eu falei, à medida que as associações de moradores se organizaram no movimento Linha 4, o metrô que o Rio precisa, o Estado apresentou essa aí, é o projeto do metrô que vai cruzar a Zona Sul. Ele, na verdade, vai haver uma segunda estação em General Osório, a linha prossegue por Ipanema, haverá as estações Nossa Senhora da Paz, estação Jardim de Alá, estação Leblon, aqui na Praça Antero de Quental. E depois eles anunciam um Y, né, uma divisão, uma mesma linha vai se dividir em 2, uma vai para Gávea e a outra vai para São Conrado, posteriormente no Jardim Oceânico. A interconexão lá na linha 1 e 4, lá em General Osório, isso aí é um dos pontos que nós estamos batendo bastante, tá? Inclusive no panfletinho que vocês devem estar vendo aí, é que na verdade essa mesma modificação no projeto original do metrô, que foi feita na linha 2, ou seja, a partir do momento que você lá na central criou um Y e passou a permitir que linha 2 e linha 1 se conectassem no mesmo trecho, ele vai ser repetido agora na linha 4. Vai ser feito, olha onde está aquela bolinha vermelha ali, vai ser a interseção, vai haver um Y ali, um desvio, e então os trens que hoje circulam na linha 1, eles vão poder também acessar a linha 4. Então, na verdade, o grande temor nosso, que era a independência das linhas de metrô da cidade, e aí você, obviamente, essa independência, ela se conecta a partir do momento que você tem estações de correspondência, como é a estação Estácio, esse modelo vai estar extinto, porque, na verdade, você, com esses Y todos, esses desvios, você está fazendo com que os trens de diferentes linhas passem a circular numa outra linha. Então é o caso hoje, já ocorre com a linha 2 circulando por dentro da linha 1, com esse Y aqui que vai ser feito em General Osório. Essa obra deve começar no máximo no primeiro semestre do ano que vem. A linha 4 também vai entrar por dentro da linha 1. Então a linha 1 vai receber os trens da linha 1, da linha 2 e de uma futura linha 4. Com essa obra lá, que eu mostrei no slide anterior, a verdade, o que vai ficar pronto para 2016, e a gente teve acesso até a documentos do Estado que provam que, na verdade, existe um modelo a ser seguido
modelo, assim, um projeto a ser seguido até 2016, para que tudo fique pronto para as Olimpíadas. Na verdade, essa linha 4 que se fala, ela na verdade ela deixa de existir a partir do momento que isso é o que vai acontecer em 2016. Você fez a interseção, mantém-se a interseção da linha 2 com a linha 1 lá em Central. A linha 2, que hoje termina em Botafogo, ela vai passar a circular até Ipanema. Aquela atual estação de General Osório, ela vai passar a servir como a estação final da linha 2. E os trens da linha 1, que hoje param em General Osório, vão pegar aquele Yzinho que eu mostrei no slide anterior e vão percorrer até o Jardim Oceânico. Então, não vai haver linha 4 na prática. Na prática, o que o governo está fazendo é a extensão da linha 1, e esse é o modelo de metrô que vai ser construído em 2016. Você não tem uma linha independente, obviamente, para atender uma região nova da cidade. A Barra da Tijuca ainda está em pleno crescimento, lá em direção ao Recreio de Bandeirantes. Ela demandaria, o correto seria você ter uma linha independente, você ter uma outra linha para atender essa parte da cidade. E o erro que nós criticamos é que justamente eles estão fazendo o contrário. Eles estão pegando uma linha que já é sobrecarregada. Quem usa metrô sabe aí dos problemas que o metrô os problemas que tem ocorrido no metrô diariamente, e eles vão pegar esse modelo e ampliar esse modelo até 2016. Bem, o panfletozinho que vocês têm aí em mãos, e é bem cristalino isso, ele fala justamente isso, da necessidade. O que nós pedimos é que seja mantida uma independência das linhas, quer dizer, a linha 4 seja independente da linha 1, que o percurso Gávea Carioca seja pelo projeto antigo, os primeiros slides que eu mostrei ali, que na verdade a linha 4 iria por Jardim Botânico, Humaitá e chegando até a Carioca. Uma estação Gávea em 2 níveis, quer dizer, isso é fundamental, vou mostrar o próximo slide, vocês vão entender isso. É uma estação idêntica do Estácio. A estação Estácio permite que você hoje, como qualquer metrô do mundo, em Nova York, em Paris, em Londres, você tem estações com 2 níveis. Permite que a pessoa está numa linha, desce na estação, pega uma escada rolante, muda para outra linha. E a estação Gávea, ela teria essa importância aqui, ela até seria aqui no estacionamento da PUC, e ela permitiria então que você mudasse da linha 1 para a linha 4. Também estamos pleiteando que a linha não termina no Jardim Oceânico, né? O projeto original da linha 4 para Barra, ele vai até Alvorada, onde é o local apropriado para se conectar com os futuros corredores BRT que a Prefeitura está fazendo, e evitar toda essa bagunça. Está aqui o nosso não também, que é você ter essa linha 1 única, você construir uma segunda estação General Osório sem necessidade, você também construir um terminal de integração no Jardim Oceânico. Isso é um equívoco, né? Você tem um terminal lá no Alvorada, para que você vai fazer um segundo terminal rodoviário ali no Jardim Oceânico? E esse é o modelo que nós defendemos. Se vocês perceberem, quer dizer, aí nós temos uma linha 1 principal, uma linha 1 circular, ela não está concluída ainda, está faltando o trecho de Ipanema-Leblon e está faltando a conexão futura da Gávea com o Uruguai. Permitiria que a linha 1 fosse circular, fosse a linha principal do metrô do Rio de Janeiro, integrando Zona Sul e Zona Norte ao centro do Rio, e as demais linhas radiais, cruzando a linha 1 em algum ponto. No caso, as 2 linhas, a 2 e a 4, elas têm início na Carioca, mas a linha 2 se cruza a linha 1 no Estácio, por isso que a estação do Estácio é em 2 níveis, e a linha 1 cruzaria a linha 4 na Gávea, por isso na necessidade da linha 4, a estação da Gávea, ser idêntica à estação do Estácio, permitindo então a correspondência entre as 2 linhas. Eu vou já me alertar aqui do tempo, eu estou concluindo aqui o último slide aqui, apenas para mostrar para vocês aqui na PUC, aqui, a estação permitindo a integração entre as linhas. Esse é um dos pontos principais que o movimento linha 4 do Rio, o metrô que o Rio precisa, defende, e que nós gostaríamos muito de ampliar isso. Nós temos uma petição pública aí nesse endereço eletrônico, aqui no panfleto também tem o Facebook, o Twitter, quer dizer, é preciso aí um engajamento maior da comunidade, principalmente aqui da PUC, alunos, professores, funcionários, ventilar isso o máximo possível, porque nós estamos com um limite aí, como eu mostrei na foto do Maracanã, uma vez iniciadas as obras e a Zona Sul for toda quebrada, Gávea, começarem a quebrar o Leblon, Ipanema, esse processo vai ser irreversível. E aí você vai ter um metrô que não é o ideal para a cidade. Concluo aqui. Obrigado, Ricardo Lafayette.
Passo a palavra agora para o Dr. Fernando McWills de Castro, engenheiro de transporte. Foi quem que me falou que o nome dele era de Castro, hein? Foi o senhor, hein? Ó, foi o Cláudio ali que me falou que tinha de Castro aqui no final. Não tem não, viu? Ó, ele tá me dando a bronca aqui, hein? Me induziu ao erro, hein? Olha, então, com a palavra. Não sei se Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu, lamentavelmente, não reparei que a minha palestra, eu fui tentar salvá-la no pendrive, estava lotado. Então, evidentemente, eu trouxe ela aqui. Acho que vale a pena dar uma olhada. Eu vou passar para ele o arquivo e ele vai distribuir para as pessoas que tiverem interesse em ter essa conferência. Em primeiro lugar, quando nós estávamos no metrô, tudo naquela época nós fazíamos com estudos. Nunca economizamos dinheiro para estudos. E, em função disso, para decidir como o metrô deveria entrar em Copacabana, chegar a Ipanema, etc., nós estudamos todas as tecnologias possíveis e cada local onde você alternativamente poderia construir o metrô. Desde a Avenida Atlântica, que era mais para ter uma ideia de baixo, evidentemente, de tudo, até chegar aos morros. Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro e os morros. Fazendo uma análise sistêmica, porque se nós não raciocinarmos sistemicamente o metrô, nós vamos cometer muitos erros nesse processo, para evitar os erros que estão ocorrendo, exatamente pela falta de uma visão sistêmica. Para vocês terem uma ideia, a linha 1 do metrô é uma linha que está projetada originalmente para trens de 6 carros a cada 90 segundos. E a linha 2, trens de 8 carros a cada 100 segundos. Isso tudo foi colocado para fora. Jogaram fora o processo. Lamentavelmente, o que interessa para um sistema de metrô, daí a razão metrô ser bem diferente de um sistema de trem metropolitano, é exatamente o intervalo entre trens. Eu, com intervalos mais curtos, eu consigo ter obras mais baratas. Por quê? Porque eu passo a ter uma plataforma de estação menor para um headway de 90 segundos do que se eu tiver com 5 minutos, por exemplo. Então, o metrô foi todo ele feito sistemicamente. Para vocês terem uma ideia, eu vejo aí dizer, o metrô não dá para sair dali da General Osório. O metrô pode entrar em raio de 150 metros. Raio de 150 metros, na saída da estação, você pode perfeitamente colocar uma curva de transição, que tem um nome bonito, chamado clotoide, e a equação dela é uma série matemática que eu fiz no metrô do Rio de Janeiro. O metrô de São Paulo não tem na linha Norte-Sul, foi ter depois na linha Leste-Oeste. Todo a clotoide, na época que nós escolhemos, fizemos os estudos para poder determinar qual é a curva de transição, qual é a vantagem dessa curva. Vocês já devem ter saído ali da Presidente Vargas e entraram já na Uruguaiana. Vocês podem reparar que vocês não precisam segurar no balaústre, como você tem que segurar em Londres. Londres, se você não segurar, você é jogado no carro, porque aqui no Brasil só se fala em Londres, Paris, que está cheio de erros também, tá certo? Então, no caso de Londres, não tem curva de transição. No nosso caso aqui, tem curva de transição. Você não percebe a entrada. Não precisa ficar segurando o balaústre. E é uma curva de 90 graus. Exatamente porque tinha que entrar na Uruguaiana.
Então, se você não tem visão sistêmica, é muito complicado. Repara só, se você tem uma estação, quando o trem tem que sair, o que você faz? Faz uma rampa para ele sair a favor da aceleração da gravidade. E quando ele vai chegar, ele sobe, e a gravidade segura ele. Para que isso? Economizar energia, economizar sapatas de freio. Então, quando você faz um metrô dessa forma, todo ele planejado, projetado, matematicamente, que muita gente não gosta de matemática, mas é fundamental para poder chegarmos aonde a gente deseja chegar, eu gostaria de deixar claro isso aqui, com essas pequenas colocações de transição, etc., para poder ver que uma estação, por exemplo, uma linha 4 original, ela teve problemas. Qual o problema? Primeiro, na engenharia financeira. Tarifa altíssima. Por quê? Puseram a iniciativa privada para colocar 55% dos investimentos e o governo 45%. Quando você faz os cálculos de uma engenharia financeira, isso vai a um valor de tarifa que hoje estaria em torno de quase R$9, que ainda teria que pegar um trem na linha 1 com mais R$3. Isso a população não tem recursos. Hoje nós temos uma exclusão social no Rio de Janeiro, definida pelo Ministério da Cidade, de cerca de quase 38%. Pessoas que têm carteira assinada e dormem na rua. Então, em função, não adianta você ficar ampliando tarifa ad eterno, porque você também vai isolar as pessoas. Por outro lado, a linha 4 do metrô original tinha que fazer um centro de manutenção na entrada do metrô, da Barra. Isso pouca gente sabe. Então, esse é o detalhe do processo. E outra, não adianta eu colocar no Morro de São João, porque eu não tenho intervalo. Eu estou com 4 minutos e hoje são 6 minutos e meio. 4 minutos não é intervalo de metrô. São Paulo tem 112 segundos. Né? São Paulo, eu fui consultor deles 2 anos, a gente discutia para reduzir 5 segundos no metrô de São Paulo. 5. Essa era a discussão. Aqui não se toma conhecimento, 4 minutos, 6 minutos e meio, tiram um carro, né? Então, eu vejo isso, eu como tive um problema e estou aqui, é que alguém mandou que eu ficasse aqui, porque não é possível ver o que eu estou assistindo. É isso que eu estou querendo colocar. E não foi por falta de aviso. Eu falei sozinho nesse negócio. Eu escrevi no CREA, posicionei o que ia acontecer, tudo o que ia acontecer. Foi a única forma que eu encontrei. O CREA abriu para mim um espaço para eu poder fazer o artigo. Mas, lamentavelmente, a coisa aconteceu. E hoje nós estamos pagando caro o metrô, que não chega, todo dia ele tem problema, todo dia ele não era assim, ele era um orgulho da cidade. Esse é um detalhe importante e a gente precisa ter em mente. O carro do metrô do Rio de Janeiro, ele foi feito com 3 portas de 1,90 m, maior vão do mundo. Por quê? Porque nós fizemos estudos ergonométricos e chegamos à conclusão que portas de 1,30 m, como é o metrô de São Paulo, como são os trens japoneses, como é o metrô de Paris, não eram mais adequados. E fizemos com 3 portas. Quando você põe muita gente no carro, as portas têm problema. Mas não é só o metrô do Rio, todos eles foram calculados para 8 pessoas por metro quadrado. E eu vi relatórios recentes dizendo que na literatura pode ser feito com 9, 9,5, é porque a mãe do cara não está lá. É só por isso. Porque você fica sem ar. Cada pessoa precisa de 32 metros cúbicos por hora de ar. Né? É fácil fazer os cálculos de um processo desse para ver se quando enguiça, ele fica todo lá dentro, sem ar, sem o ar-condicionado. E isso o que é? É criação de custo social.
O sistema de transporte não pode trazer custo social, não pode produzir custo social para a população. Não há como. Mas aqui a gente produz. Então, exatamente porque as pessoas que comandam não são transportadas por esse sistema de transporte. Calo nas rodas é outra coisa, que você acaba com a via permanente. O trilho de 57 quilos por metro contra a roda, ambas americanas, que na época era o que a gente podia fazer, porque não deixava a gente importar, provoca um calo na roda. Por isso nós compramos um torno de rodeiro para poder tirar esse calo na roda. Você pode reparar que o metrô nunca transfere vibração, mas se tiver com calo na roda, vai transferir sim vibração. Porque há uma carga que vai a 4, às vezes 5 vezes o valor da carga estática e quebra o dormente, acaba com o trilho e assim sucessivamente. Então, quando eu falo da visão sistêmica, existe outra coisa. Mudar o sistema tem que ter manobra. Se eu não fizer a manobra correta, eu não garanto o intervalo entre trens. Se eu não garanto o intervalo entre trens, eu não tenho condição de ter uma capacidade maior para poder transportar as pessoas. Então vão ter 8 pessoas por metro quadrado, 9 pessoas por metro quadrado. Isso, o que acontece? O desempenho do metrô perde quase 30%. Mas não é o metrô daqui não, qualquer metrô. É fácil entender. Tem um Fusquinha, ele anda bem com uma pessoa. Põe 8 pessoas dentro do Fusquinha, ele não vai andar. O metrô não é diferente. As resistências ao rolamento, toda essa parafernália da física, ela continua existindo no metrô, é óbvio, tá certo? Então também não adianta, vamos substituir, vamos colocar monotrilho aqui no Rio de Janeiro. Para quê? O monotrilho, só a resistência ao rolamento, que é roda de borracha com o concreto, é quase 10 vezes maior do que aço com aço. No entanto, está todo mundo partindo do monotrilho, que custa 2 milhões e 400 mil dólares um carro, com 12 metros e meio, enquanto tem o aeromóvel aqui que podia fazer a ligação com a linha 4 do metrô na Jardim Oceânico, sem BRT, ele poderia ser muito mais interessante do que colocar BRT. Ele pode perfeitamente se integrar com o metrô, ele não é para substituir o metrô. Nós estamos fazendo isso em Nova Iguaçu, né? Então, está até o Ado aqui, que fez um belíssimo projeto, que hoje está na ONU, como um dos melhores designers já feito por um sistema de trem brasileiro, movido a ar. Você compra um ventilador na prateleira, como é chamado, não tem que fazer ventilador, ele anda a 70 km por hora, é todo em pilotagem automática. E ele custa 1 milhão e 400 mil reais com 25 metros, contra o outro que são 2 milhões e 400 mil dólares para 12 metros e meio. Então, quer dizer, sabe, por que está tudo errado de repente no Brasil? O Rio de Janeiro, que antigamente dava as cartas na área de transporte, hoje está, não sei o que ele está dando, né? Porque está realmente um horror. Quer dizer, chegam para mim e dizem assim, não pode fazer a Gávea porque o solo é mole. Pô, todo o solo é mole no Rio de Janeiro. Eu fiz a Uruguaiana, o solo é mole. Eu fiz a Presidente Vargas, tem um trator que afundou lá, que deve estar saindo agora no Japão. Nós não conseguimos pegar mais o trator, né? Vai passar debaixo de prédio, qual é o problema? Agora eu estou vendo muita gente assinando documentos que não são engenheiros, que tem uma responsabilidade nesse processo. É só isso que eu estou querendo alertar. Aí fica todo mundo com medo. Com medo de quê? Vocês conhecem aquele prédio da Embratel, da Presidente Vargas? Nós cortamos os pilares daqueles todos frontais de lá. Qual é o problema? Todo mundo trabalhando na Embratel.
Passamos debaixo do Gulf Fronteira, onde é hiperestático o processo. Não derrubamos o viaduto, pelo contrário, passamos 2 vezes. O viaduto da Mangueira, passamos debaixo dos pilares da viaduto, que é um senhor viaduto de 2 andares. Qual é o problema? Tivemos problemas? Sim, tivemos vários, mas temos soluções de engenharia. Agora, para isso, você tem que ter gente competente. Se não tiver, aí realmente você tem que ficar apavorado. Então, não tem por que não fazer uma curva de 90 graus, não tem por que passar pelo prédio embaixo. São Paulo fez isso no passado, depois acabou tendo alguns problemas diferentes, né? Recentes, inclusive. Então, era isso que eu queria falar e fico à disposição aí para depois as perguntas. Muito obrigado. A grande alegria está contando com um público como este. Nós agora acolhemos aqui a presença de Alessandro Molon, deputado federal e professor da casa também. Vai compor a mesa. Lembro a todos os estudantes da universidade e demais convidados que nós estamos organizando aqui nesta mesa um debate sobre o traçado da linha 4 do metrô, aonde o metrô que o Rio precisa, junto com o DCE Roda Viva e a Vice-Reitoria Comunitária, está articulando para que nós, enquanto estudantes, possamos ter um posicionamento e opinião já formada sobre esse novo traçado da linha 4 do metrô, né? E assim fomentar esse discurso, esse debate, e poder oferecer para a sociedade um caminho diferente, né? Onde nós, estudantes, também teremos um melhor acesso. Lembro a todos que estão sendo distribuídos esse folhetinho, o metrô que o Rio precisa, onde tem todas as informações sobre a nossa palestra, a nossa colocação aqui. E também temos aqui nessa folhinha branca uma lista que é uma folha de perguntas que está sendo distribuída. Aquelas pessoas que quiserem colaborar com alguma fala, com alguma pergunta, só pegar esse papelzinho, anotar com a letra que possa ser um pouco legível, que a gente vai passar para aqui para os nossos debatedores. Eu passo a palavra agora para a vereadora Andréa Gouveia, que vai falar um pouquinho para a gente. Bom dia, bom dia. Saiu? Tá saindo, esse que tá mais alto, ó. Alô. Bom dia a todos. Eu acho que as explicações técnicas nós já tivemos com o Ricardo e com o professor McDowell. Evidentemente, nós precisamos de ampliar esse movimento. Nós não podemos errar na construção de uma linha de metrô, porque não é uma linha de ônibus que depois você muda ela de lugar. O que se pergunta hoje é, se já sabemos que essa opção que o governo do estado fez para construir essa ligação da Zona Sul com a Barra da Tijuca é equivocada do ponto de vista técnico, por que o governo do estado fez? Por que está fazendo essa opção? E vem então a resposta, que é um tema que eu gostaria de abordar muito rapidamente com vocês. Nós estamos adotando obras definitivas por conta de 20 dias de Jogos Olímpicos. Essa é a única razão pela qual esta linha, esse prolongamento da linha 1 está sendo adotado em detrimento da linha 4 original, do traçado da linha 4 original, que é o traçado que cria o metrô em rede no Rio de Janeiro, que é o metrô pensado originalmente. Isso que nós estamos fazendo e que o governo do estado quer fazer, vai transformar o metrô em nada, porque não vai caber todo mundo andando numa linha só, num minhocão, num linhão. Quando o metrô chegar em São Conrado, não tem mais lugar para a estação do Leblon, não entra mais ninguém, sequer a Gávea, sequer os estudantes da PUC. E por que não conseguimos que uma coisa que parece tão óbvia já não tenha se tornado um movimento muito maior da sociedade?
Por que que esse movimento ainda está restrito às 25 associações de moradores da Zona Sul e da Barra da Tijuca? Há alguns técnicos, engenheiros independentes. Por que que a academia ainda está tão calada? Por que que as pessoas de bem não estão falando? Por que esse medo de enfrentar essa questão? A gente sabe que durante muitos anos a gente ficou querendo metrô. Então, quando se anunciou um metrô, parece que é mais fácil a gente ficar escondido, calado. Puxa, agora que o metrô está vindo eu vou reclamar. A gente tem que reclamar desse metrô, porque não é esse o metrô que a gente precisa. Esse metrô é errado e o metrô correto não virá se esse traçado permanecer como o governo do estado quer que permaneça. Se não tiver a ampliação desse movimento, se os estudantes não forem às ruas, nós vamos estar daqui a 4 anos chorando o legado que não vai acontecer, da mesma forma que choramos o legado do PAN. Hoje todo mundo olha para trás e diz, puxa, o PAN não deixou nada. Nós estaremos chorando o legado das Olimpíadas na área de transportes, porque nunca mais teremos o metrô. E vou dizer uma coisa para vocês, Gávea não seria construído, não fosse esse movimento que conseguiu chamar a atenção num determinado momento para o absurdo da não construção da estação da Gávea. Na verdade, o que se quer fazer é um bypass direto de São Conrado para o Leblon, e conseguiu-se que o governador do estado, ao ver anunciado que não sairia a Gávea, interferiu e mandou construir a Gávea. Mas construir a Gávea num só nível, como já explicou o Ricardo e o engenheiro McDowell, não vai resolver o problema do metrô. Não vai resolver a saída futura para o traçado original da linha 4, que vai por Humaitá, Jardim Botânico, e chega lá na frente, juntando a linha 1. Agora, está nas mãos dos cidadãos, porque político sozinho não consegue nada se o cidadão não vier junto, nada. Ele é importante, é fundamental, a gente consegue muita coisa, mas sem a sociedade junta, a mídia não vem junto. E o que tem que ser pressionado é a mídia, e o que a mídia atende é ao cidadão. Então esse movimento precisa de crescer, as pessoas têm que se envolver, porque depois nós vamos chorar sobre o leite derramado. A Barra da Tijuca acha que está resolvendo o problema dela com esse metrô, e não está, e não é só por causa do metrô, com a situação atual que a Barra já é inviável. Todas as construções de transportes ligados às Olimpíadas estão levando mais gente, mais movimento para a Barra da Tijuca. A Transoeste vai trazer lá da periferia da Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, um volume imenso de movimento que vai desaguar aqui, aonde acaba o metrô da Barra da Tijuca. A Transcarioca vem lá da Penha e deságua no mesmo lugar na Barra da Tijuca. A Transolímpica, o maior absurdo que essa cidade vai construir, essa Transolímpica, caríssima, é a mais cara das 3 trans, que menos povo, que menos pessoas vai carregar, vai desaguar também no mesmo lugar. Então, se o problema da Barra hoje é 100, depois das Olimpíadas será 1000. E esse metrô que não dá para hoje, não vai dar, muito menos com todas essas vias desaguando. Enquanto isso, não estamos construindo a Transbrasil, que há 30 anos é esperada, que beneficiaria 900 mil pessoas, 27 bairros da Zona Oeste, revitalizaria, faria uma revolução, uma transformação urbanística naquela área que tem infraestrutura. A Barra não tem infraestrutura, a Zona Norte tem infraestrutura e continua esquecida e abandonada. A referência a essas outras vias que eu faço aqui hoje, que não é o alvo do nosso movimento, mas que eu trago aqui para acrescentar a seriedade e o perigo de que se faça um linhão com o metrô, que não vai resolver o problema de ninguém, e nós vamos esperar não sei mais quantas décadas para sair desse buraco. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Gouveia. Eu passo agora a palavra para o professor José Eugênio, que é professor de Engenharia de Transportes aqui da casa. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Na verdade eu estava viajando e só recebi o convite um pouco em cima da hora, então queria ter preparado alguns slides também, mas vamos improvisar em cima do que já foi comentado aqui. Eu vou me permitir fazer alguns contrapontos com relação ao que está sendo colocado e alguns pontos que estão sendo propostos pelo movimento. Bom, é claro que metrô da linha 4, uma parte pelo menos do traçado dele, é essencial para a cidade, né? Quer dizer, o que é essencial, na verdade, que eu considero, é que tenha uma linha de metrô que também sirva a região do Jardim Botânico, a região de São Clemente, ou então havia alternativa que é ir até mais ou menos o Maitá e descer por Laranjeiras e sair ou no Largo do Machado ou sair no Largo da Carioca, em suma. Essa linha que daria um aspecto mais de rede à nossa linha, né, longitudinal em forma de linguiça, ela é uma coisa essencial. Agora, o essencial é isso. Não é essencial que as linhas sejam separadas, do meu ponto de vista. Não é um problema maior, não é o fato de estar se prolongando a linha 1 e de alguma forma estar usando uma parte da linha 4 até chegar ao Jardim Oceânico. Esse para mim não é um problema. Inclusive existe com o intervalo que existe hoje, você pode oferecer uma capacidade muito maior e transportar muito mais gente e conseguir, com alguma programação inteligente, conseguir fazer com que as pessoas consigam, em vários pontos da rede, chegar ao seu destino. O problema principal não está aí. O problema principal está em que realmente talvez esteja matando definitivamente a continuação da linha 4, que é essa outra alternativa. Esse que é o ponto essencial que deve ser, me parece que tem que ser defendido pelo movimento, né? Que o resto, que a linha 4 original, seja ela até o Jardim, até o São João, como o McDowell já colocou, não é a melhor solução, seja ela chegando até direto o Lago da Carioca ou o Lago do Machado, esse sim é essencial. Essa é uma coisa que a cidade precisa. Agora, vamos voltar um pouquinho atrás e entender por que está acontecendo isso, né? Está acontecendo isso em função, como a vereadora André já colocou, em função das Olimpíadas, né? Então a cidade não tá pensando no seu projeto a longo prazo, independentemente do que está acontecendo numa coisa pontual. Ela está pensando em cima das Olimpíadas. O que aconteceu? Na hora de fazer o projeto das Olimpíadas, não tinha nem se colocado linha 4. Não tinha nem se colocado extensão da linha 1. Por quê? Porque o Rio, na verdade, perdeu os projetos anteriores de Olimpíada por falta de credibilidade. Aí se apresentou o projeto de metrô e lá se viu, bom, vocês constroem uma estação de metrô a cada governo, no máximo, ou então a cada 2 governos. Como é que vocês vão fazer uma extensão de 20, 30 quilômetros de metrô? Então essa credibilidade o Brasil não tinha. Aparentemente foi esse motivo que levou que o projeto dos transportes das Olimpíadas fosse basicamente um projeto em cima de BRT. Esse é o motivo aparente. O argumento, não, a gente não pode colocar metrô porque não vai ter credibilidade, então vamos colocar BRT. Só que junto com isso tem uma outra coisa fortíssima que as pessoas não se dão conta, que existe um poderosíssimo movimento internacional em favor do BRT, né? Do BRT em cima de ônibus, em cima de combustível fóssil, né? Existe um movimento muito forte nisso a nível internacional, que está se impondo em vários lugares do mundo. Esse está sendo vendido como sendo a grande solução de transporte, inclusive contra o metrô. A ideia, não precisa de metrô, com BRT você resolve tudo. E a ideia original, então, era que a continuação do serviço até a Barra da Tijuca fosse feito com BRT, né? Eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que defendo que o metrô é o meio de transporte de massa ideal para as grandes cidades. Então eu acho que a continuação da linha 1 é um ganho, comparado com o perigo que é não ter continuação nenhuma de metrô. Então eu acho que é uma coisa importante que se continua a linha 1, agora que não se perca a noção da linha 4. Com relação à estação da Gávea, né, ela é essencial que ela exista em primeiro lugar. Agora, não é essencial que ela seja em 2 níveis. É essencial, ela seria em 2 níveis de forma essencial se fossem completamente separadas as linhas. Mas você pode ter perfeitamente uma estação da Gávea no nível e após a estação da Gávea,
fazer uma continuação, fazer a bifurcação em direção ao Jardim Botânico, em direção à continuação da linha 4 que fosse definida. Então, eu acho que, inclusive, batalhar por uma estação em 2 níveis na Gávea, eu acho, para começar, provavelmente é uma causa perdida. Em segundo lugar, ela pode ser até um argumento para não se construir estação da Gávea nenhuma. Se é assim, ou é estação em 2 níveis ou não é nenhuma, então não vai ser nenhuma. Porque eles querem ter alguma coisa pronta para as Olimpíadas. Infelizmente, queiramos nós ou não, existe de fato um compromisso da cidade de oferecer algum sistema de transporte funcionando em 2016. Então, eu acho que, com relação à linha 4, ela deve ser mantida essa luta para que seja mantida a linha 4. Eu acho que é essencial, não é a separação total das linhas, mas é que exista a linha 4. Então você pode perfeitamente ter uma estação de 1 nível na Gávea e continuar, quer dizer, já garantir desde agora. Não vamos construir agora a linha 4, mas já faz as chaves, já faz a MV, deixa pronta para não precisar depois de interromper a linha para fazer a saída. Então já deixa pronta a saída com relação em direção a Jardim Botânico, em direção à Praça do Jockey, enquanto com isso você garante o que me parece que é praticamente viável. Que outra coisa, até 2016, não me parece viável. Eu acho que o metrô tem que avançar da forma que for possível, da forma mais inteligente possível. Simplesmente prolongar ele até a linha 1, até Jardim Oceânico, não me parece a forma mais inteligente. Mas se é essa ou nenhuma, eu fico com essa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu passo agora a palavra para o deputado federal, Alessandro Molon. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite aqui para participar desse debate, cumprimentar todos os presentes, pedir desculpas pelo meu atraso. Lamentavelmente eu tive que passar num enterro antes de vir para cá. Um amigo faleceu ontem e foi enterrado agora ao meio-dia no São João Batista. Eu tive que passar nesse enterro, daí a razão do meu atraso. Eu peço desculpas ao Ricardo e ao professor McDowell por não tê-los ouvido aqui. Mas nós nos conhecemos um pouco de outros debates e eu aprendi bastante já nesse tempo com o professor McDowell. Eu queria falar para vocês da minha visão desse movimento e do que está em jogo nessa questão. Esse debate, na minha opinião, ele vai muito além de uma simples decisão sobre que tipo de estação que a gente vai ter aqui na Gávea. No fundo, o que está em jogo aqui é que tipo de cidade que a gente está construindo, que tipo de cidade que a gente está vendo para os próximos anos. Essa discussão de transportes, aí eu peço desculpas ao professor Ricardo e ao professor McDowell, eu não sou especialista da área, minha formação é em História e em Direito, né? Então, portanto, eu não sou engenheiro, não tenho os estudos técnicos que eles têm, mas pelo que eu pude aprender, inclusive com o professor McDowell nesse tempo, quando a gente discute transportes, a gente está discutindo muitas outras coisas. E eu vou dar apenas 2 exemplos, né? Um problema que vem sendo muito debatido ultimamente é que meio ambiente, que sociedade, que planeta, que humanidade sustentável a gente vai construir, vai criar ou não. E o debate de transportes diz respeito exatamente a isso. Se a gente aposta no transporte sob trilhos, movido a energia limpa, com eletricidade, é um tipo de proteção, de garantia ao meio ambiente que a gente está dando. E se a gente aposta nos BRTs ou nos BRS, agora inventaram o nome em inglês para segregação de faixas que a gente viu há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás se separaram 2 faixas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, exclusiva para ônibus. Agora estão recuperando essa ideia, mas agora é muito mais chique, porque chama Bus Rapid Service. E aí você entra nesses ônibus que são do século XVIII, mas você deve se sentir no século XXI, ou quem sabe até 22, porque o nome deles é em inglês, é uma sigla em inglês. Então, lembre-se, quando vocês entrarem nesses ônibus, vocês não estão entrando num ônibus mais construído em carroceria de caminhão, vocês estão entrando no Bus Rapid Service. Sinta-se bem por isso, né? Então, agora eles criaram essa mania de transformar em chique uma coisa que a gente viu há 20 anos atrás. Eu até defendo a segregação de faixas. O que me espanta é apresentar isso como uma novidade que o Rio de Janeiro está criando, está avançando, como os BRTs, que também são outra sigla em inglês, para algo que Curitiba fez há 20 anos atrás.
e que hoje já não resolve os problemas de mobilidade em Curitiba. O BRT que o Rio está copiando com 20 anos de atraso é uma solução ultrapassada. Curitiba, se você for a Curitiba hoje, você vai ver que o debate hoje em Curitiba é qual transporte sobre trilhos vai ser adotado, porque os ônibus em via segregada, totalmente segregada, como os BRTs, com mureta, já não responde mais. A Europa hoje caminha para o VLT, é uma sigla em português, veículo leve sobre trilhos. É o bonde, mas quando a gente fala bonde, sobretudo para nós aqui do Rio, a gente pensa numa coisa antiga. Não é uma coisa antiga, é uma coisa super moderna, que é feita hoje nas cidades da França, da Alemanha, sem segregação de via. O VLT no sul da cidade de Paris, por exemplo, ele transita no asfalto. O trilho do VLT cruza com rua de carro, fecha o sinal. Aí a diferença é a seguinte, lá, quando vai passar o VLT, quando vai passar o bonde, que eles chamam de tram, TRAM, quando vai passar o bonde, fecha o sinal da rua de carro, porque lá se entende que o público predomina sobre o privado, que o transporte público deve ser privilegiado e quem vai de carro tem que esperar para passar quem escolheu ir de metrô, de trem, ou de bonde, ou de tram, ou de VLT. Então é essa aposta que os países mais avançados estão fazendo. E o Rio está copiando o que já está ultrapassado como se fosse coisa nova. Vai fazer com dinheiro público e vai entregar para a máfia dos ônibus do Rio de Janeiro, que continua mandando nessa cidade. E tanto é verdade que no Rio ocorreu uma licitação sui generis, merece ser estudada. Foi feita uma licitação para as linhas de ônibus aqui no Rio de Janeiro e, curiosamente, as empresas que ganharam foram exatamente as mesmas que já operavam todas as linhas de ônibus. Exatamente as mesmas, sem nenhuma nova. Não há nenhuma nova empresa de ônibus prestando serviço, eles apenas pintaram os ônibus. Deram o nome de consórcio, ainda botaram o carimbo da cidade no ônibus, chama Intersul, Internorte, Inter não sei o quê, mas são as mesmas empresas que estão por trás desse suposto novo serviço, que é velho, que é ultrapassado, porque não quer desenvolver o metrô para a gente ser obrigado a tomar ônibus. O Rio de Janeiro é o único metrô que, ao se expandir e ao sofrer reformas, aumenta a quantidade de gente que entra de ônibus. Eu contava há pouco ali para a irmã da Andréa, para a Thaís, que outro dia um deputado federal em São Paulo falou: puxa, Molon, fui lá no Rio e primeiro eu tomei um susto positivo e depois eu tomei um susto negativo. Eu peguei um metrô e aí ele lá, integração com o metrô de superfície. Aí ele falou: caramba, o Rio está muito à frente de São Paulo, aqui já tem metrô de superfície. Eu saltei na estação e falei: onde é a estação do metrô de superfície? Aí me mostraram um ponto de ônibus. Aí eu falei: como é que pode? Aí eu achei que ia chegar o metrô de superfície. Chegou um ônibus. O Rio de Janeiro chamar ônibus de metrô de superfície é uma piada de mau gosto, é um desrespeito com a gente. O Rio de Janeiro merece um transporte sério. E o que está sendo feito no Rio de Janeiro é um achincalhe com a população. Eu sou totalmente contrário a esticar a linha 1 para a Barra da Tijuca. Quem usa a linha 1 do metrô sabe que já tem gente em Copacabana pegando o metrô no sentido contrário para pegar lugar e depois ir para o centro. Isso é um antimetrô. Isso acaba com o sistema. O sistema já está saturado. Vocês imaginem levar esse metrô para a Barra da Tijuca e eles dizem que, que a quantidade de carros vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. O problema está no sistema. Por quê? E aí vem o problema da gambiarra que o Ricardo falou. Essa gambiarra que eles fizeram lá entre Central do Brasil e São Cristóvão, juntando a linha 1 e a linha 2, que eram segregadas, fazendo um Y, acabou com o metrô. Por quê? Porque quando você junta duas linhas em uma, você é obrigado a aumentar o intervalo entre os trens para que os trens das linhas, os metrôs das linhas, não colidam. Então, se antes eles tinham um intervalo de 2 minutos, eles passaram a ter que ter de 4. Na verdade, hoje em dia está em 6 minutos mais ou menos. Então, pessoal, não tem como funcionar. Eu estou animado com esse movimento, por quê? Porque pela primeira vez, nesses anos, a gente vê tantas associações de moradores organizadas e mobilizadas em defesa de uma causa. E olha, pessoal, isso é animador. Não subestimem a força que vocês têm. A população, quando se organiza, ela pode. Ela faz acontecer. Perguntem a Andréa
perguntem a algum deputado estadual, perguntem a mim a diferença que faz uma votação quando a galeria está lotada. E olha, pessoal, para lotar a galeria da Câmara de Vereadores, 200, 150 pessoas são suficientes. 150 pessoas lá mudam uma votação. Muda ou não muda, André? Muda! A gente vê os vereadores que não têm convicção, que votam por conveniência, por interesse, se assustarem quando as galerias estão cheias. Porque não estão ali decididos a votar no que acham melhor. Estão ali movidos por outros interesses. Então quando a gente se organiza, a gente pode mais do que a gente pensa. Essas associações são representativas. São 20, 25. Eu nunca vi isso por uma causa. Então, pessoal, a saída é essa. Foi bom fazer isso aqui na PUC. Olha, pessoal, ter um metrô bom na Gávea não é bom para a PUC, não. É bom para a cidade. Se os alunos da PUC, os professores e os funcionários, são quantas pessoas? 20 mil pessoas, 20 e tantas mil pessoas. Vamos fingir que a Rocinha não estivesse aqui perto, só para atender 22 mil pessoas, tirar a quantidade de carros que tem aqui no estacionamento. Isso é bom para a cidade, não é bom para a PUC. Atender as pessoas da Rocinha com o metrô que não vão tomar ônibus é bom para a cidade, não é bom apenas para a Rocinha. Isso é um modelo de cidade inclusiva. E a mobilidade urbana, pessoal, sem ela, a gente não vai resolver o problema habitacional. Não adianta construir conjunto habitacional e dizer para a pessoa, olha, sai da Rocinha e vai morar em Santa Cruz, se ela fizer as contas e entender que vai demorar 2 horas para chegar no trabalho e vai ter que pagar do bolso dela algo que ela não pode pagar. Isso é insuportável. Tem muita gente que trabalha aqui no Leblon e na Gávea e que mente para o patrão no lugar onde mora. Eu conheço gente que já me contou isso. E sabe por que mente? Porque se disser a verdade, o patrão vai calcular o vale-transporte e vai preferir contratar uma pessoa que mora mais perto. Então, a distância é um fator de desigualdade, é um fator de exclusão. O bilhete único começa a resolver isso? Começa a resolver. Mas ainda é um dos piores do Brasil. Ainda tem pouco tempo e poucos meios de transporte incluídos. Tem que melhorar. Então, pessoal, a gente está discutindo aqui não é só se a Gávea ou se a Zona Sul vai ter uma estação de metrô a mais. É que cidade que a gente quer. Se a gente quer uma cidade ambientalmente sustentável, socialmente justa, economicamente desenvolvida, ou se a gente vai continuar refém das máfias de ônibus. É isso que está em jogo. E a sociedade, ao se mobilizar e ao exigir uma estação com 2 níveis e uma linha 4, sabe por que não querem fazer a linha 4, pessoal? Alguém disse isso aqui? Qual é o problema de fazer a nova linha 4? Vocês sabem qual é o problema? Alguém falou aqui hoje disso? É um problema de licitação, pessoal. É porque no contrato da concessão do metrô está escrito lá que faz parte da concessão, fazem parte a linha 1 e a linha 2. E diz lá, e seus eventuais prolongamentos. Então, para que as concessionárias privadas explorem outras estações sem ter que ter licitação, tem que esticar a linha 1 e a linha 4. Esse é que é o problema. O problema é que se for uma nova linha 4, tem que fazer licitação para ver quem é que vai operar. Tem que ter uma nova licitação. Então o problema está aí, pessoal. O que há por trás disso não é interesse público e nem é pressa para Olimpíadas. É o contrário disso. É a defesa de interesses privados impublicáveis, injustificáveis. E é contra isso que a gente tem que se levantar. Porque se a gente não fizer nada agora, pessoal, quando tiver tudo pronto, não tem mais como mudar. Ou então vai ter que fazer outra gambiarra, como essa da Central do Brasil, que acabou com o sistema do metrô. Então, meu tempo está terminado. Vamos nos mobilizar. Eu acredito que é possível mudar, sim. Depende da gente. Quando a gente acredita e exige, os governos fazem. Vamos à luta e vamos fazer a linha 4 que o Rio precisa e que a gente quer. Obrigado. Obrigado, deputado Luciano Molon. Queria só acolher aqui o vereador Calado, que está aqui presente. Seja bem-vindo dessa época Rio também. Vamos saudar o nosso vereador aí, acolher ele, a alegria de estar se presente. Ele é um dos vereadores que está à frente desse projeto na Câmara dos Vereadores. Também salientar que o deputado Otávio Leite se fez presente. Ele ainda está por aí? Não? Já foi embora? Mas ele também se fez presente, né? Para os alunos que estão aqui em volta e também aqueles professores e funcionários que já se aproximaram da mesa, nós estamos debatendo sobre o traçado da linha 4 do metrô.
E apenas para fazer uma disposição de perguntas agora, que todos vocês são convidados a fazer, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos colocar o microfone aqui à frente, vai ficar aqui o Bruno do DCE, estudante de Direito aqui da universidade. E ele vai ficar aqui com o microfone na mão. Aquelas pessoas que quiserem fazer alguma colocação, pode ficar aqui presente, só chegar aqui. O Bruno vai ficar aqui do lado. Vai fazer a primeira já? Ah, pronto, ele vai abrir. Calma aí, deixa eu terminar de falar aqui, calma aí. Depois de eu terminar de falar, o senhor vai. Então, a gente já deixa aqui o microfone aberto, né? Então, nós vamos ter aqui algum grupo. Vamos fazer como? O grupo de perguntas é melhor ou pergunta direcionada? 3 em 3? Então, beleza. Vamos de 3 em 3, beleza? Então, é isso. A gente deixa aberto aí, vocês podem iniciar. Meu nome é Cláudio, eu sou desse movimento, como vocês estão vendo, está dando para ouvir? Tem que colar o microfone assim, ó. Ao contrário, assim. Aí. Eu sou do movimento, meu nome é Cláudio. Eu queria agradecer a presença da mesa, especialmente dos parlamentares. E eu queria reforçar um ponto com relação a esse mapa que vocês têm também no folheto. Essa linha 4 é essa linha azul. A pergunta que eu faço, talvez mais aos parlamentares, é a questão do impacto. O professor José Eugênio falou que a gente deveria, nós deveríamos nos preocupar com o possível. Alô? Com o possível. A grande pergunta que nós devemos nos fazer, e o deputado Alessandro Molon colocou muito bem, o que está por trás da não execução dessa linha azul que criaria o conceito de rede, que liberaria, que daria duas opções para quem vai para o centro ou quem vai para a Zona Sul? O que está por trás? É claramente o fato de que a concessionária da linha 1 vai ganhar de presente todo esse tráfego adicional. A grande pergunta que eu acho que nós devemos nos fazer como movimento, como população, é uma pergunta quanto à coragem. Nós, do movimento, e nós como cidadãos, temos a coragem de dizer o seguinte: se não der para fazer um metrô decente, que aliás é o que está escrito no folheto, será que não é melhor fazer a linha 4, mesmo que ela não fique pronta para as Olimpíadas? Fazer essa linha 4, que é do interesse público, e que não fique pronta para as Olimpíadas, porque fazer uma lambança, fazer um BRT, fazer uma sobrecarga, que é desinteressante para a população, só porque nós não podemos perder face diante do Comitê Olímpico, que é a grande desculpa, que a grande verdade é que há interesses financeiros por trás de proporcionar renda adicional para a concessionária da linha 1. O deputado ainda não estava aqui quando o Ricardo mostrou fotos do Maracanã destruído. Por que o Maracanã foi destruído? Para se poder gastar 1 bilhão. Esse bilhão daria para fazer o trecho em metrô entre Jardim Oceânico e Alvorada. Essa é a estimativa. Ou seja, eu gostaria, talvez mais ao Alessandro Molon, que ele falasse um pouco do possível desgaste político de se adotar uma postura e dizer: não, nós queremos a linha 4. Para essa tripa aqui, vamos fazer a linha 4. Qual seria a consequência de nós adotarmos uma atitude corajosa e dizer o seguinte: 20 dias ou 15 dias de Olimpíadas em 2016 não pode ser o motivo para construir um metrô quebra-galho, para fazer lambança. O que conta é a cidade depois de 2016. Se o custo de nós adotarmos uma posição mais intransigente, mas em defesa da continuação da cidade, dos meus netos, eu tenho 74 anos, esse metrô talvez eu não aproveite, mas eu quero que meus netos e os netos de vocês aproveitem. Nós temos a coragem de dizer: é isso que nós queremos, é disso que o povo gosta, como diz o locutor esportivo. Vamos fazer 3 blocos de pergunta e depois a gente faz a resposta aqui da mesa. Beleza? Um bloco com 3 perguntas. Só pediria às pessoas que forem perguntar para ser um pouco mais breve, um pouco mais curta, por causa do nosso tempo, que está limitado, até mesmo o tempo dos nossos debatedores.
Só vir aqui à frente. Tem um estudante aí também, Bruno. Vai. Boa tarde, McDowell. Nos conhecemos de outros carnavais. Vereadora, deputado Molon. Pela primeira vez eu vi uma colocação lá dentro. Nós estamos falando de um legado que é preciso ser feito e deixado para essa cidade. Se a gente pensar em Olimpíada e Copa do Mundo, o trecho e o sistema não é esse. A maioria dos jogos, Copa do Mundo e de Olimpíada, principalmente futebol, que agrega o maior número de torcedores, está na linha do trem, está em Maracanã e no Engenhão. Então acho que a solução para a Olimpíada e para a Copa do Mundo não é linha 4. Vamos separar a discussão em duas. A Barra, a cidade precisa do metrô que traga alguém da Zona Oeste para o centro da cidade, precisa. O trajeto é esse, vamos estudar, conforme o McDowell sempre falou e o metrô sempre fez. Eu sou, assim como ele, fundador do metrô no Rio. Então tem linhas, tem alternativas várias para a gente fazer. Então vamos separar a discussão em duas. Nós temos uma discussão do metrô para servir a linha 4 e tem uma discussão com um legado para a grande população da Zona Oeste, Santa Cruz, Madureira, Deodoro, que esse pessoal com 1/3 do investimento, 1/3 do prazo que se faz no metrô, faz uma ferrovia do melhor nível, como foi em São Paulo. São Paulo foi em 95 transportar 450 mil passageiros dia, em 2002 transportou 1,5 milhão. Eu tenho testemunha disso, eu quem fiz em São Paulo. Então, pela primeira vez, estou querendo parabenizar a vereadora, ao senhor deputado, ao McDowell, e a gente tentar continuar fazendo essa discussão, provavelmente dentro dessa separação. Vamos falar de linha e vamos tratar de Olimpíada e de Copa do Mundo. Obrigado. Tem mais uma pergunta aí, companheiro. Só deixar o microfone aí com o Bruno. Isso, obrigado. Boa tarde. Eu queria perguntar algumas coisas. O deputado Molon, ele falou sobre a relação entre transporte público e o meio ambiente e habitação. Bom, nós sabemos que uma das coisas que é responsável por esse trânsito infernal e essa concentração de ônibus e carros em todas as regiões do Rio de Janeiro é a concentração geográfica dos serviços em geral. Você tem uma concentração muito grande no centro e na zona sul. Então eu queria saber como as pessoas da mesa veem a possibilidade, pensando não só na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, que estão mostrando que a gente está fazendo caridade com o nosso dinheiro, além desses dois eventos aí que estão prevendo uma grande parte de investimentos, o que fazer para expandir esse serviço para fora desses dois núcleos, para evitar que as pessoas tenham que se locomover tanto dessas áreas mais distantes desses dois centros. Basicamente essa a minha pergunta. O que vocês acham que se pode fazer? Se vai ser a iniciativa pública ou se a gente vai deixar na mão da iniciativa privada, não sei, se vai ser uma parceria. Eu queria saber o que vocês acham que se pode fazer para alargar a rede de serviços do Rio de Janeiro, que no momento está muito concentrada. Obrigado. Qual é o seu nome? Raro. Ninguém sabe, não. Não, pô. Ali tem o senhor Cláudio. Qual o nome do outro companheiro que fez a pergunta? Francisco. Meu segundo nome é Francisco, né? Qual o segundo? Qual o nome do senhor? José Roberto. E o senhor é Cláudio, né? Cláudio. Só para que o... Não, fica à vontade aí. Vocês... Cada um tem 2 minutos para poder fazer sua colocação. Bom, então, primeira pergunta, eu estou de pleno acordo, quer dizer, usar como argumento o calendário da Copa e das Olimpíadas, esse é um argumento falso, porque a obra já começou. E quando a gente fala de licitação, a gente fala de licitação para a operação, para operar a nova linha do metrô. Não é licitação para construir a nova linha do metrô, são coisas diferentes. A licitação para a construção, para a obra, e a licitação para a operação. Então não haveria prejuízo nenhum primeiro em fazer uma nova licitação para ver quem vai operar. Prejuízo no calendário, haveria prejuízo econômico caso a concessionária que já opera a linha 1 perdesse a nova licitação. Então esse é o problema. Eu defendo que a gente faça a luta pela linha 4 que a gente quer, pela linha 4 que vai ficar para a cidade. Pessoal,
Normalmente, os países, e aí eu já pulo para a pergunta do Francisco, depois vou falar do Zé Roberto, mas a pergunta do Francisco, normalmente, Francisco, os países que realizaram de forma bem sucedida eventos como Copa e Olimpíadas, usaram esses eventos para alavancar econômica e socialmente as cidades onde eles aconteceram. O que está acontecendo aqui é o contrário. Está se usando as Olimpíadas para piorar o sistema de transporte das cidades. Veja o caso de Londres, por exemplo. Como é que se escolheu, e aí você falou de concentração de serviços, como é que se escolheu a região de Londres onde seriam construídos os equipamentos para as Olimpíadas? Analisaram qual era a região de Londres mais carente de serviços e de recursos. Analisaram onde era o maior nível de desemprego. Analisaram onde havia mais jovens sem perspectiva. Escolheram ali para construir a sede das Olimpíadas. E ali fizeram tudo. Começando pelo quê? Pela rede de transportes, levando o metrô de Londres até lá. E depois todos os equipamentos. Aqui é o contrário. Aqui, mais uma vez, concentração de equipamentos na Barra da Tijuca. Isso é ruim para a cidade e para a Barra. Eu não sou morador da Barra, mas se eu fosse, eu ia torcer para que não levassem mais nada para a Barra. A Barra não precisa de mais nada. A Barra está com dificuldade de locomoção com o que já tem. Imagina levar mais coisa para lá, tem que levar o metrô, mas não equipamentos. Entende? Então, mais uma vez, se repetem os erros do PAN. Por isso eu acho que a gente está deixando de aproveitar isso para o verdadeiro legado, como disse o José Roberto. Agora, os problemas de mobilidade não são apenas pela concentração de serviços. Há também um problema no desenho das nossas linhas. Muitas vezes a gente aqui no Rio, para ir para outros bairros que não tem nada a ver com o centro, precisa passar pelo centro da cidade. Isso não deveria ser assim. Isso é falta de planejamento. E é exatamente para combater isso que um bom planejamento de transporte deveria servir. A gente está perdendo a oportunidade. Quando a gente constrói o trajeto correto, a gente ou gasta demais, como disse a Andréia aqui, ou a gente constrói para fazer BRT, que é ônibus articulado, que leva pouca gente. Transporte de massas, eu aprendi, é transporte sobre trilhos ou sobre água. Ou barcas, grandes barcas, ou grandes trens e metrô. Ônibus não é transporte de massa, é transporte coletivo. Ônibus não resolve o problema de uma cidade como a nossa. E por fim, Zé Alberto, eu estou pleno acordo com você, quer dizer, eu acho que a luta da gente deve ser para resolver os problemas de mobilidade da cidade. Eu acho que isso não resolve, na verdade, pessoal, é uma grande desculpa. A Copa e as Olimpíadas são a desculpa que se encontrou para, no fundo, esticar a linha 1 e beneficiar a concessionária e as empresas de ônibus. Ao contrário, é uma desculpa. E essa desculpa a gente tem que desnudar, desconstruir, derrubar, para que a cidade lute pela linha 4 que a gente quer e de que a gente precisa. Muito obrigado. Professor. Não, era você. Bom, eu continuo mantendo a minha posição, né? Eu afirmo a minha posição de que eu acho que a linha 1, a extensão da linha 1 em si não é um problema, tá? Eu acho que o movimento deve continuar, o movimento deve pressionar. Provavelmente não vai haver, quer dizer, existe o perigo até de ganhar, o bom perigo, né? De ganhar, né? De conseguir forçar o governo a fazer alguma coisa. Eu acho muito difícil, dada, né, todo o desenho também financeiro que está envolvido nessa questão. Com relação à pergunta que o rapaz colocou com relação à obrigação das pessoas se deslocarem em função da má distribuição dos serviços, né? Quer dizer, essa concepção é uma concepção que está presente na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, não existe uma preocupação de aproximar as atividades para reduzir a necessidade de transporte, e teve presente na própria concepção das Olimpíadas. Né? Então tem uma parte na Barra da Tijuca, não é só a Barra não, a Barra é uma parte em Deodoro, uma parte em Copacabana, né? Em suma, se você tivesse concentrado, o projeto de Chicago em termos ambientais, era muito melhor que o projeto do Rio de Janeiro, que era tudo concentrado em região, que tudo ficava localizado, a própria Vila Olímpica, e os deslocamentos eram praticamente a pé dentro daquela região, né? O público teria que ter acesso ali. Esse de Londres que o Molon está falando também é a mesma coisa. Quer dizer, a concepção já foi de obrigar a ter necessidade de transporte, de obrigar, logicamente, a ter projetos de construção, de obrigar a ter BRTs, etc. e tal. E com relação ao próprio BRT, uma coisa importante ser dita é o seguinte:
Não, a concepção que está de trás do BRT, primeiro, como eu falei, existe um movimento, existe toda uma organização internacional em função de promover o BRT, por trás dela estão empresas de ônibus, são empresas de consultoria, né, que promovem a questão do BRT no mundo todo e na verdade existe um interesse muito forte em que esse sistema de transporte se imponha, né? Então, com relação a espalhamento da cidade, né, a distribuição das atividades na cidade, isso aí poderia ser uma coisa sem pensar, mas pensar é muito mais a longo prazo do que a gente está pensando aqui em 5, 10, 15 anos. A vereadora vai fazer a fala dela. Muito rapidamente, respondendo ao Francisco, as Olimpíadas, a escolha da Barra da Tijuca como sede principal das Olimpíadas, ela violenta, ela contradiz o plano diretor que foi aprovado o ano passado, por exemplo, e que estava em discussão há muito tempo, já há 5 anos estava na Câmara de Vereadores sendo discutido, que deu que distribuiu como é que a cidade deveria se desenvolver. E no plano diretor da cidade, Barra da Tijuca e Jacarepaguá não são áreas para receber investimento público. Investimento público estava vetado na área de Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Então a primeira coisa que fica claro é que essas Olimpíadas foram decididas tendo como centralidade uma área que não poderia ter essa centralidade. A partir daí a gente está fazendo tudo errado. Estamos, evidentemente, chorando já sobre o leite derramado, né? O atual prefeito Eduardo Paz ainda conseguiu levar alguma coisa para a área do Porto, que é uma área que tem que ser revitalizada, que foi abandonada e que já tem infraestrutura. A zona norte da cidade, como eu falei, na famosa Transbrasil, que há 3 décadas se espera a construção e a revitalização de 27 bairros da Zona Norte, onde 900 mil pessoas transitam diariamente por ali, ficou para depois. Por quê? Porque não faz parte das Olimpíadas. E o que se prometeu ao Comitê Olímpico Internacional? É que haveria uma ligação Zona Sul, Barra da Tijuca, não necessariamente o metrô. Então, se é para fazer um metrô desse jeito e errado, é melhor parar a cidade durante 20 dias e deixar a cidade, decreta feriado e deixa todas as vias e ruas já existentes livres para o trânsito olímpico. Sai mais barato do que fazer um metrô a esse custo de forma errada e equivocada, sem conserto depois. Então a gente não tem que ter medo, porque o que se pede é uma ligação Zona Sul, é uma forma de chegar, de ir e vir. Não necessariamente tem que ser um metrô, não necessariamente tem que ser um BRT, pode ser uma operação de trânsito, pode ser uma gestão do trânsito nos 20 dias das Olimpíadas, que é a mesma coisa que acontece com as outras trans que nós estamos construindo. Vai tudo desaguar na Barra da Tijuca, tudo levando mais movimento, mais gente. A construção civil está enlouquecida de alegria, faz os anúncios todos anunciando o novo rumo, quer dizer, o rio continua correndo para a Barra, apesar do plano diretor da cidade que diz, não é para acontecer isso, e nós estamos fazendo exatamente isso. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos organizar mais um bloco com 3 perguntas, e a partir dessas 3 perguntas, os outros companheiros de mesa vão estar fazendo sua colocação. Eu queria fazer a primeira. Bruno, pega aqui o microfone. O deputado Alessandro Molon falou da questão do VLT, né? E aqui na cidade do Rio de Janeiro nós já tivemos essa experiência há um tempo atrás, né? Eu tive a oportunidade de estar em Barcelona e um dos veículos de transporte em Barcelona é o VLT, principalmente na Orla, e foi todo aquele trajeto que eles fizeram para a cidade olímpica, né? Que foi as Olimpíadas de Barcelona, eles fizeram toda aquela estrutura da Orla de Barcelona por esse viés desse tipo de veículo de transporte. Eu queria saber como que seria a aplicabilidade desse tipo de transporte aqui no Rio de Janeiro, se ainda seria coerente para determinadas áreas do Rio de Janeiro, que poderia até mesmo desinchar algumas áreas, e aonde está
VLTs que foram utilizados aqui no Rio de Janeiro, como que eles estão, se ainda são vivos ainda, os coitados devem estar enterrados em algum lugar, não sei. Então... Bom, no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, ele estava no fundo do poço. Com o anúncio das Olimpíadas e da Copa do Mundo, a população se animou, né? Porque vai deixar o legado, vão acontecer uma série de coisas. Mas qual é exatamente esse legado que nós vamos deixar se nós não estamos tratando da revitalização da economia do Rio de Janeiro? Nós não temos um planejamento de longo prazo que aborde isso, que preveja um crescimento no futuro. Nós estamos vendo uma especulação imobiliária na Barra. Vão construir 2 milhões de metros quadrados, 30 anos em 5. Vamos fazer uma especulação imobiliária na área portuária, que em todo o mundo foi utilizado para revitalizar a cidade economicamente falando. E isso não acontece aqui, não está se levando em conta que a revitalização da economia é que poderia garantir um transporte digno dentro do planejamento, né? Dentro da qualidade de vida que o cidadão merece. E por que isso não é discutido? Eu fico até admirado, nós temos aqui 25 associações de moradores, né? Porque qual é o interesse efetivo, né, dessa coisa? Por que a cidade não participa ativamente, né, de uma chance única que nós temos de nos reinventarmos com qualidade de vida, com ética, como outras cidades do mundo conseguiram, né? Boa tarde, já, né? Meu nome é William de Oliveira, eu sou morador da Rocinha e todos os dias pego transporte público, né? E ali embaixo da passarela na Rocinha a gente tem uma opção de transporte alternativo. Todo dia eu vou até a Teixeira de Melo, vou andando e pego o metrô na General Osório, que é para poder facilitar a chegada ao centro da cidade, né? E a pergunta é o seguinte: olhando toda essa discussão, eu vejo que a Rocinha e São Conrado, na verdade, não serão contemplados de forma alguma, né? E aí eu gostaria da informação dos técnicos, porque percebe-se que o metrô sempre chegará lotado da Zona Sul e sempre passará lotado. Então, a estação São Conrado, nós já somos prejudicados hoje em dia, porque como morador da Rocinha eu tenho que soltar lá em frente ao Hotel Escort e voltar andando todo aquele espaço, não só eu, mas como qualquer pessoa ali que pegue o metrô nesse intuito de ir para a área da Rocinha. Então, como é que fica a nossa situação enquanto morador, né? Porque a gente acha que a estação ali de São Conrado, ela nos trará um benefício da gente poder ter o transporte ali na porta, né? E pegar o transporte, os idosos, as senhoras, poder pegar dentro ali, como na General Osório, você tem a oportunidade de pegar ele vazio, né? Então a gente sabe que se percebe com essa demonstração que a gente não vai ter essa oportunidade de usufruir realmente do transporte público do metrô, né, numa boa condição. Então eu gostaria de tirar essa dúvida, como é que ficaria a situação lá de São Conrado e da Rocinha. Qual o seu nome, companheiro? William de Oliveira. E o outro lado não falou o nome não, né? Qual o nome do senhor, que o senhor fez a colocação aí? Meu nome é José Paulo. José Paulo? Tá, então vamos abrir para mais um estudante, aí a gente vai responder o lado de cada mesa agora. Aí depois a gente faz uma colocação para os dois lados. Boa tarde. Eu queria aproveitar que... Felipe, meu nome. Eu queria aproveitar que a gente está aqui discutindo os meios de massa de maneira como um todo e gostaria de saber a opinião da Andréia, do Molon e dos engenheiros aqui presentes. Como ficaria a linha 3 do metrô, que ligaria o centro da capital até Itaboraí? Gostaria de saber se é confiável que o governo do estado garante com convicção que a linha estará em funcionamento completo até dezembro de 2014. Eu gostaria de saber se é realmente viável e se o custo de implantação do centro da capital até Itaboraí, porque o que a gente tem, que eu acompanhei mais ou menos, é que o governo quer fazer na estação Alcântara uma estação multimodal de barcas, metrô e ônibus, e a partir dali seria
levado o metrô até Itaboraí, né? Possivelmente até o Comperge. E seria descartado, pelo menos a princípio, o túnel sobre a Bahia, da estação Praça 15 ou Carioca até Alcântara. Então eu gostaria de saber a opinião aqui dos engenheiros presentes, como é que ficaria a situação aí da linha 3, tá bom? Para responder essas perguntas, que agora acho que foi até um pouco técnica, né? Foi até um pouco direcionado. Professor, acho que tinha que estar do lado de cada mesa, hein, professor? Se de repente o professor Zé Eugênio estivesse do lado de cá, ia estar bem distribuído, mas a gente passa para o lado de cá. O senhor pode começar então? Pode depois complementar, não tem problema. Eu vou começar pela linha 3, porque ainda está bem na cabeça. A linha 3, ela é uma das principais vias, uma das principais linhas do metrô do Rio de Janeiro. Para isso, tem que ter o trecho Estácio Carioca Praça 15, e para isso, aquela linha 1A, ela deve ser encerrada, ela deve ser simplesmente uma linha auxiliar quando estiver fazendo manutenção em algum lugar da linha 1, da linha 2, utilizar o que foi feito. Mas o que deve ser, em bom português, é fazer o trecho Estácio Carioca Praça 15, tem um mergulho na Baía de Guanabara, vai até Araribóia e Araribóia vai até Itaboraí. Há uma possibilidade de integrar o aeromóvel, que é aquele veículo que eu falei, que tem 3 vezes a capacidade de um BRT, e é muito bonito, e tem uma capacidade de até 24 mil passageiros por hora. Não é para disputar com o metrô, mas sim integrar o metrô. E aí ele poderia levar até o Comperge, que essa que seria a ideia. Quanto ao VLT, o VLT, nós, no Rio de Janeiro, nós fomos pioneiros em VLT, veículos leves sobre trilhos, muito antes de Paris, inclusive, né? Nós fizemos o VLT, que nós chamamos de pré-metrô. Tivemos uma orientação de Brasília para que ele fosse, permitisse andar e até entrar e dobrar a esquina, por isso ele é articulado, ele tem 27 metros, tem um desempenho excepcional, às vezes até melhor do que o metrô. Ele trabalhou muitos anos na linha 2 do metrô, exatamente, ele é tão flexível que ele tem terceiro trilho e tem pantógrafo. O que é o pantógrafo? É como se fosse um bonde mesmo, tá certo? Com aquele chifrezinho. E quando ele entrava na linha do metrô, ele pegava o terceiro trilho, como o metrô do Rio faz. É um dos sistemas de transporte mais fantásticos que nós já tivemos aqui no Rio. Esses carros foram utilizados depois em Campinas, mas eles têm um problema seríssimo. O pessoal de ônibus, etc., não é muito chegado ao sistema pré-metrô. Ele pode ter um carro, 2 carros, 3 carros, até 4 carros. Ele pode fazer composições dessa forma. Qual era a vantagem dele? Ele avançou na linha 2 do metrô, como VLT, e depois, com o tempo, ele foi retirado e o metrô entrou quando a demanda já está mais para o metrô do que propriamente para ele. E qual era a ideia dele? Era ele seguir em frente. Hoje ele apodrece lá no centro de manutenção do metrô de uma maneira inacreditável. Inacreditável. Eu tentei colocar esses trenzinhos para andar aqui na época do PAN, não me deixaram também, não queriam saber dele, tá certo? E ele é fantástico, eu posso dizer isso a vocês. Ele está como se fosse uma coisa nova, absolutamente nova, no Rio de Janeiro. Mas, como sempre, foi deixado de lado. Agora virou moda falar em... Então, nós fizemos o trem chegando até ali a... Pode deixar com som. Leblon, como é que é o nome daquela praça? Até o Quental. Parava ali, ia pelos morros e parava ali. A barra ia sair inicialmente pela linha 3 do metrô, que é esse T5, ou também chamada agora de Transcarioca, cada hora muda o nome.
Mas o metrô fez um estudo na época e chegou à conclusão que ali deveria ser a linha 3 do metrô. Antes era a linha 6, depois passou para a linha 3. Foi feito um VLT ainda na época do Marcelo Alencar, todo um estudo de VLT nesse T5. E agora passou para um Bus Rapid Transit, um BRT. É um corredor que não tem nada a ver com o BRT. O BRT vai nascer morto, porque a demanda é monumental, é Madureira, Meia, e toda aquela área ali. E essa grande transversal, ela deveria, pelo menos, ser em VLT, que ocupa pouco espaço no canteiro central. Ou o aeromóvel. Quando nós fizemos o plano B, que pouca gente sabe, mas o governo federal fez um plano B. Eu tive a oportunidade de fazer esse plano B para o governo federal. B das Olimpíadas, não tem BRT. Nós analisamos todas as tecnologias de transporte em todos os corredores do Rio de Janeiro. Saibam vocês, pouca gente sabe disso. Eu tenho ordem e posso falar, por isso é que eu estou falando. Então, apesar de terem tentado me calar uma época aí, mas o governo federal disse, não, ele fez, ele vai falar, e pode falar. Então, esse plano B tem todas essas transversais, não eram com BRT, o melhor resultado foi, sabe por quê? O aeromóvel, lá do Rio Grande do Sul, que a presidente Dilma está fazendo o primeiro trecho ligando o aeroporto Salgado Filho ao aeroporto, graças ao nosso deputado Molon. Você lembra disso? Você levou o aeromóvel para lá, para o presidente Dilma na época, né? E hoje vai ter o primeiro aeromóvel lá no Rio Grande do Sul, fazendo a ligação. Vai ser inaugurado agora. E hoje ele está tomando um outro voo. E uma das coisas que o governo federal me solicitou foi o seguinte: nós queremos parar a exclusão social, pelo menos tentar estancar a exclusão social, fazer com que as tarifas sejam compatíveis, ou seja, quem anda de metrô e pega o trem é a mesma tarifa, por que tem que pagar mais? Da mesma maneira com o sistema de ônibus. Isso foi feito, tá certo? Levando em consideração todos os elementos que deram na época para fazer. E mais do que isso, o governo federal queria ainda ampliar cada real que ele pusesse, ele queria ter o maior retorno social. E isso aí, nesse retorno social, para vocês terem uma ideia, a parceria público-privada com o BRT tem 95% de investimento público e só 5% de privado. E o aeromóvel tem 30% de público e 70% de iniciativa privada. Com isso, o governo poderia fazer muito mais. E nós fizemos até um estudo da linha 4 como possibilidade única para o metrô. Pouca gente sabe disso, tem todo um estudo feito, são 5 volumes feitos com a participação da Fundação Getúlio Vargas, em que pede sermos perseguidos de todas as formas. Eu passo a palavra agora para o vereador. Então, boa tarde a todos, pedir desculpa o atraso, deputado Molon, vereadora Andréia. Eu sou vereador, Carlos Caiado, estou aqui também como aluno, fui aluno aqui da PUC, e estou aqui deixando claro o meu apoio ao metrô, a linha original do metrô, não essa linha 4 mentirosa que estão querendo vender para todos nós, é uma mentira. Até hoje não tem a transparência em relação aos dados, aos números, inclusive em reunião com o próprio secretário de Estado, Júlio Lopes, juntamente com a vereadora Andréia, o próprio secretário falou que não poderia nos dar os dados, porque os dados eram sigilosos, para saber essa mudança. É muito claro que em lugar nenhum do mundo tem o que eles querem fazer, esse linhão. Nós não podemos admitir, porque isso, qualquer leigo sabe que vai dar superlotação e vai descaracterizar o metrô, que a cidade foi sempre muito bem desenhada pelos técnicos.
E aí fala, até aqui o Fernando McDowell, da linha 3, por exemplo, da linha 1A, o absurdo que fizeram no sistema metroviário do Rio de Janeiro. Inclusive eu entrei no Ministério Público com esse ato criminoso, com os dados técnicos do Fernando, do nosso professor. O deputado Molon também entrou no Ministério Público. E dessa maneira, como foi perguntada, por exemplo, aqui da linha 3, é fundamental que o Ministério Público dê logo um ato e acabe com essa linha 1A, que foi um crime muito grande para o sistema metroviário da nossa cidade. Falar que nós conseguimos, através de um abaixo-assinado, aqui mesmo na PUC, mobilizar mais de 4 mil assinaturas para que o governo do estado construa a estação de metrô Gávea, que não atende só a PUC e assim a cidade como um todo. E a nossa luta é que essa estação seja em 2 níveis, fundamental para poder garantir o metrô original. Estamos também na luta para que o metrô, e assim um abaixo-assinado enorme também, que o metrô vai até a Alvorada, não pare no Jardim Oceânico. Importantíssimo isso, que garanta o metrô original, isso é muito importante. E diante aqui, para finalizar também, nós criamos na Câmara, por meu intermédio, a Frente Parlamentar em Defesa da linha 4, o vereador André aqui está apoiando também, está ativo em relação a isso. Nós criamos na Câmara de Vereadores, muito importante, para a gente poder fomentar isso. E diante aqui do que foi dito, o legado, sem dúvida alguma, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, é a oportunidade que nós temos de debater, aprofundar, que o legado fique. E não seja só o Jogo dos 15 dias, que vai passar na televisão no mundo como um todo. E como foi dito aqui, por exemplo, o plano estratégico, a Prefeitura está ignorando. O que vai ser a cidade do Rio de Janeiro pós-Olimpíadas? O que vai ser? Qual o polo industrial está sendo criado para a cidade do Rio de Janeiro? O que vai ser caracterizado? Vai ser a cidade do turismo? A gente tem que saber, a gente não sabe qual é o plano estratégico de responsabilidade da Prefeitura. E fora, que foi dito também aqui fundamental, sobre o plano urbanístico, a gente gosta de chamar assim, da cidade. A Câmara de Vereadores aprovou o plano diretor, como foi até dito pela vereadora Andréia, onde a zona oeste da cidade é assistida, a zona norte é incentivada, a zona do lado do centro é controlada, junto com a zona sul, aqui também controlada, e a Barra e Jacarepaguá, como foi dito pela vereadora Andréia, é uma área condicionada. Então, nesse propósito, nós temos que cobrar do Poder Municipal que esse plano diretor não fique só uma lei, e que sim, seja, no seu dia a dia, no seu planejamento do governo, seja válida. É importantíssimo. Quando a gente fala, quando a gente reclama dos serviços da cidade, qual é o preparo dos serviços que a cidade está tendo? A gente não está vendo. E quando a gente fala isso em planejamento urbanístico, está em cima disso. Quando, por exemplo, a gente tem um funcionário na nossa casa, doméstico, que mora em Nova Iguaçu, essa pessoa que mora em Nova Iguaçu, quer morar aqui do lado. Por isso que se torna, que nós temos as favelas, as construções irregulares. Então, por isso que é importante que esse plano diretor que está aqui seja construído de forma responsável, para que a gente possa ter um planejamento urbanístico fundamental para poder controlar a cidade. Então, obrigado pelo convite e falar que o nosso apoio integralmente pela permanência do metrô original da cidade. Obrigado, vereador, professor Ricardo Lafayette. Vai ser visto? Tá, então nós vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer mais um último bloco para encerrar. Eu acredito que tem muita gente aí com fome que nem eu, não é verdade? Então, nós vamos abrir esse último bloco e peço para que aqueles que forem comentando sobre as perguntas dos nossos companheiros que estão aqui nos ouvindo, já possam fazer as suas considerações finais e assim a gente acelera um pouquinho e faz o encerramento da mesa. Tudo bem? Tá bom assim para vocês? Pode ser? Então tá. Boa tarde, meu nome é Licínio, eu sou cria aqui da casa também, um pouco mais antigo, conforme vocês podem ver pelos cabelos brancos. Eu assisti a construção desse prédio. E isso aqui foi um legado que teve na época e durante a construção desse prédio nos puseram para fazer aula em lugares absolutamente inviáveis de ter aula. E o que aconteceu? A união da turma que estava colocada, eram várias turmas, modificou o sistema que a PUC estava fazendo e eles envolveram.
Eu digo isso porque é muito importante todos nós participarmos do que a gente está querendo. Não adianta dizer, pô, vocês aí da mesa têm que resolver isso. Não, a mesa ajuda. A gente é que tem que resolver isso. Vocês sabem, por exemplo, que a Estação General Osório vai ficar fechada 6 meses se eles seguirem esse plano maluco que eles querem aí? No mínimo 6 meses, diz o engenheiro. Isso é um absurdo, porque eles se enganaram na estação. Vão gastar 300, 400 milhões de reais a mais e ficar aquilo ali. São 36 mil pessoas que usam a estação por dia. É muita gente que vai ficar no mínimo 6 meses. E cabe a nós, porque existe solução técnica, temos aqui uma pessoa que conhece o processo e sabe que é possível fazer isso. Olha lá, eles querem fazer uma segunda estação, jogar fora aquela que tem ali, como eles já jogaram fora há muitos anos, quer dizer, nunca aproveitaram a estação Carioca, a segunda parte, quando eles agora jogaram fora a segunda parte da estação Estácio, isso é dinheiro nosso, gente. E a gente precisa estar participando de tudo isso, porque se a gente não participar, eles passam o rodo. Quando a gente fala, a gente vê isso. O Comitê Social do PAN existiu para discutir legado, e hoje existe o Comitê Social Popular de Acompanhamento da Copa das Olimpíadas, que também precisa da participação popular. É só ver isso. Ou nós temos um grupo que discute basicamente o metrô, a gente não tem pernas para fazer isso. Mas cada um de vocês mora num bairro. O bairro tem uma associação de moradores. Vão para a associação de moradores, participam, porque se a gente não tiver todo mundo junto, não vamos conseguir as coisas. E unido nós vamos conseguir. Muito obrigado. Oi, meu nome é Gabriel, eu ia falar sobre a questão da linha 3, depois 6, agora depois ter 5, depois Transcarioca, que não vai ser mais VLT, não vai ser nem ferroviário mais, que é um absurdo, né, porque ela ligaria os ramais ferroviários e a linha 2, e eu vou acabar mencionando a questão dos ramais ferroviários e o efeito dominó que isso provoca, porque com fluxo concentrado, nós não conseguimos colocar todas as linhas de trem no metrô, estou falando de fluxo de pessoas, e o jeito que se faz hoje é desestimular cobrando uma tarifa de integração, que hoje está em 4,20, metrô Supervia. Em São Paulo isso é gratuito em quase todos os pontos de conexão. Então, quer dizer, o metrô em rede, tal como proposto, poderia ser pensado com melhor qualidade de material rodante, não ter a adição tarifária, ou seja, a tarifa de 3,10 servir para toda a rede metro ferroviária e possíveis extensões. E, para terminar, né, eu só vou pedir comentário, não é nenhuma pergunta, mas a continuação do metrô da Barra, ainda no projeto em que terminava o Jardim Oceânico, já foi proposta em VLT. O que aconteceu com isso? A gente já sabe. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Tem aí um estudante aí, pronto. Boa tarde, meu nome é João Guilherme, eu sou estudante de engenharia mecânica aqui na PUC. O senhor poderia colocar aquele mapa que estava antes da linha 4? Isso. A minha única colocação é que eu, particularmente, acredito que essa Copa, essas Olimpíadas, não vão deixar legado nenhum pra gente, do jeito que as coisas estão andando. Porque, por exemplo, a gente está discutindo aqui a questão de linha 4. Mas se vocês repararem no mapa, olha só, ninguém mora aqui e aqui. Também ninguém mora. O pessoal não precisa de transporte também. Entendeu? Então, aqui a gente está discutindo a questão da linha 4. Mas muitas outras pessoas precisam também do serviço do metrô e não tem. Entendeu? E o que eu gostaria também de saber a respeito da questão política, vocês que são políticos que entendem, o que a população pode fazer a respeito das licitações, porque a gente sabe que isso é controlado, rola muita tretagem e tal, e muitas vezes até os próprios políticos não têm, eles se fecham para não deixar que o pessoal que pode estragar a festa
possa fazer alguma coisa. Então, o que a população pode fazer a respeito disso, né? Porque a gente vê o pessoal fazendo quebra-pau por aí e geralmente aqui no Brasil isso não resolve nada. A gente faz quebra-pau e não resolve. Então, o que a população pode fazer para, de alguma maneira, afetar esse problema e conseguir prejudicar ou entrar nele de alguma forma? É isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado. Só queria lembrar que as pessoas que ainda tiverem algum tipo de dúvida, qualquer questionamento, qualquer questionário, argumento, pode colocar nesse papel aqui, que está sendo distribuído pelos amigos aí do metrô que o Rio precisa, e deixa o seu e-mail anexado que nós vamos responder. Já estou falando nós, né, me incluindo dentro do projeto, hein? Olha só. Oi? Tudo bem, tá, beleza. E vocês podem pegar aí, colocar, fazer alguma colocação e pegar esse papelzinho que nós vamos responder por e-mail. Eu pediria agora para os nossos companheiros de mesa, já encerrando o nosso encontro, responder essas colocações, já fazendo suas considerações finais para que a gente possa encerrar o nosso debate, a nossa discussão, até mesmo para que a gente possa dar um pouquinho mais de tempo, pode ser? A gente começa aqui pela ponta com o professor Ricardo Lafayette. Respondendo ao João Guilherme, se olhar lá a parte de cima do mapa ali, na Zona Norte, ali com certeza existe 260 quilômetros de linhas ferroviárias. E que, assim, por uma situação completamente absurda, já que o operador do metrô e o operador do sistema de trem são privados, o Estado não se faz presente de maneira nenhuma, porque ele não garante que haja efetivamente uma integração metro-ferroviária. Eu vou dar um exemplo para você. Se você vai numa estação do metrô ou dentro de um trem do metrô, você só enxerga o mapa do sistema metroviário. Se você mora em Copacabana, muitas vezes vou no Engenhão assistir um jogo, eu particularmente sei que eu tenho que pegar o metrô linha 1 até a central e dali mudar para o trem e pegar o ramal do Adoro ou o ramal de Japeri, que vão me deixar lá no Engenho de dentro. Um leigo não saberia, um turista muito menos. Você vai no trem ou numa estação da Supervia, é a mesma coisa, você enxerga o mapa da Supervia, enxerga o mapa do trem, mas não consegue enxergar o do metrô. Então por quê? Porque não existe efetivamente uma integração metro-ferroviária que deveria estar sendo conduzida, no caso aí, pela Secretaria de Estado de Transporte. Então, é óbvio que existe ali um sistema de trens de 260 quilômetros, são 6 ramais, e que, infelizmente, por ausência do Estado, por omissão do Estado, não há essa integração efetiva. Eu só aproveitar aqui para fazer as considerações finais. Eu acho que isso aqui é um movimento que é mais um capítulo, né? A gente está junto já aí há um ano e pouco já nessa luta, e realmente eu peço aí aos estudantes da PUC, professores, funcionários, moradores aqui da Gávea, da Zona Sul como um todo, da Barra da Tijuca, que multipliquem isso, que peguem o link, manda por e-mail, adiciona lá no Facebook, no Twitter, e poder para a gente já está com 6 mil assinaturas digitais lá na petição online. É preciso fazer com que esse movimento ele cresça para que efetivamente até o final do ano, ou no máximo no início do próximo ano, a gente consiga ter algo de concreto para poder mudar esse projeto de metrô para a Barra da Tijuca, que com certeza não vai atender a cidade no pós-2016. Muito obrigado. Vereador Carlos Caiado. Bem rápido, acho que tudo já foi dito, só complementar o que o Ricardo falou. Muito importante essa mobilização de todos vocês, que mobilizem os amigos, vizinhos, professores, na internet ou mesmo ao vivo e a cores, e também aqueles que têm relacionamento com algum político, vereador, deputado estadual, deputado federal, que também pressione o seu vereador, o seu deputado, para que entre nessa luta. Um metrô verdadeiro, não um metrô que o governo quer vender, que é uma ilusão, um pensamento privado, não um pensamento que todos nós temos aqui em benefício da cidade. Então é muito importante que vocês criem essa mobilização o mais rápido possível, porque nós estamos contra o relógio, é muito importante isso. Então muito obrigado a todos. Muito obrigado. Professor Fernando. Eu também agradeço a oportunidade e espero que nós consigamos realmente chegar com o metrô
na linha 3, que acho que é uma das linhas mais importantes, e fazer com que nós tenhamos um metrô volte a ser o que ele era. Porque se você não reduzir esses intervalos, não tiver condição de reduzir intervalo entre trens, ficar nessa base de 6 minutos e meio, 4 minutos, tá certo? Isso aí não vai resolver o sistema de metrô em nenhuma das linhas. Vai continuar fazendo cócega na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Muito obrigado. Obrigado. Como eu disse aqui, sem realmente a população vir junto, cada segmento tem as suas limitações. Então é importante que a sociedade venha, o cidadão independente, o cidadão com o seu nomezinho lá, que compareça nessas reuniões e nessas manifestações que esse movimento já tem promovido e já tem realizado. Uma das ações mais efetivas, a meu ver, será sempre aproveitar a vinda do Comitê Olímpico Internacional a essa cidade para manifestar a insatisfação da sociedade. Um legado que, entre aspas, foi comprado pelo Comitê Olímpico Internacional, estamos deixando um legado para a cidade. É preciso que eles saibam que não existe, que a população não quer dessa maneira. E isso constrange terrivelmente os governos. Para contar um fato, tínhamos um manifesto assinado pelas associações de moradores há 4 meses atrás. Fizemos muito correndo, eram 3 dias de visitas do COI ao Rio de Janeiro para inspecionar o andamento aí das providências para as Olimpíadas, e o evento já tinha terminado, não havia mais agenda, não houve tempo de colher as assinaturas a tempo de ainda pegar um evento acontecendo, mas por sorte o Comitê Olímpico permaneceu mais algumas horas no Rio e foi participar do lançamento do site da Prefeitura no Palácio da Cidade. E nós que íamos entregar o documento no hotel onde estavam alguns membros ainda do Comitê Olímpico, informados de que eles estavam no Palácio da Cidade, conseguimos interromper a coletiva em que o prefeito, com todas as autoridades olímpicas nacionais e internacionais e secretários, faziam a propaganda do site da transparência, e foi um constrangimento terrível. Me empurraram para dentro de uma sala, não deixaram a imprensa entrar, mas no dia seguinte conseguimos uma manchete de jornal dizendo que a sociedade não queria aquela linha de metrô. Então esse constrangimento precisa ser bem organizado. Todas as vezes que tiver Comitê Olímpico aqui fiscalizando a obra, tem que ir atrás deles, com cartaz, entendeu? Aquela coisa que vai alfinetando. É assim que a gente constrange, que a gente consegue que a mídia cubra. Porque a mídia, ela está ganhando dinheiro com isso, ela tem anúncio, ela quer, assim, todos nós queremos as Olimpíadas, é óbvio, mas eles ganham muito dinheiro com isso. Então, atrapalhar uma Olimpíada, todo mundo vai com muito cuidado. Então, é muito importante que tenhamos coragem de constranger, sim, a autoridade junto à Autoridade Olímpica Internacional. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Deputado Alessandro Molon. Quer passar o microfone para o professor? Eu vou trocar com o Molon, porque seguramente ele vai fazer um fechamento muito mais categórico, bem categórico, tudo mais. Bom, a gente está vendo, assistindo nessa questão todo o plano de transporte do Rio de Janeiro, primeiro essa confluência de interesses fortíssimos, basicamente calcados em cima do ônibus do BRT, que são as principais opções que eles deram para as Olimpíadas. Depois você vê um improviso absolutamente informal, quer dizer, essa questão da estação de General Osório realmente é um absurdo total, quer dizer, você sabendo, eles já sabiam, está previsto que continuaria a linha. Então como é que não prepara a linha para que já tivesse a continuação sem precisar de obras extras? Isso é um absurdo total, isso é uma coisa assim, absolutamente primária. Mas o próprio fato de se discutir
Ah, vai entrar a Gávea, não vai entrar a Gávea, um dia entra, um dia não entra, é a prova da falta de planejamento. Isso não é uma questão para ser pontual, essa questão vai ser já ter decidido há muito tempo atrás, né? Bom, então, eu acho que continua achando que deve ser repensado alguns pontos do movimento com relação a completamente separar a linha 4 da linha 1. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ser discutida, melhor discutida pelo movimento. Agora, de qualquer maneira, eu apoio o movimento, se é para ser com a separação da linha 4, então que seja com a separação da linha 4, e que é importante que seja conseguido, né, uma rede de metrô que seja uma rede, não simplesmente uma linguiça, né? Bom, então passa aqui ao metrô. Muito obrigado. Obrigado, professor. Com a palavra, o deputado federal Alessandro Longo. Então, pessoal, eu quero só agradecer aí o convite, dizer que eu fiquei muito feliz de participar dessa mesa. Eu acho que isso que o professor acabou de falar, algo que me incomoda também muito, é exatamente essa permanente falta de planejamento. Quando começaram a obra da Barra, agora lá as explosões, agora não, antes das eleições de 2010, né, colocaram os tapumes e começaram a explodir coisa lá. E aí os jornais perguntaram, vem cá, qual é o trajeto dessa nova linha que vai ser construída? Disseram, estamos estudando. É um negócio inacreditável, o sujeito não fazer um planejamento 2 meses antes da obra, é começar uma obra e dizer que está estudando qual vai ser o percurso da obra que se começou, né? Isso sem falar nessas pontes estaiadas que estão prevendo aqui para o Rio. Nunca vi, é uma maneira de aumentar o preço das pontes, só pode ser, porque a maior beleza do Rio é a sua natureza. Qualquer coisa que esconda a natureza do Rio é um contrassenso. Fizeram aquele monumento à feiura que é aquela passarela para ligar a prefeitura à nova estação lá da Cidade Nova. Aquela passarela é tão feia, que a empreiteira não colocou o nome no tapume. A empreiteira teve vergonha de divulgar quem é que estava fazendo aquilo, de tão horroroso que é aquilo. Construíram uma estação ali para dizer que era para atender a prefeitura, quando a estação Estácio é muito mais próxima à prefeitura do que a nova estação, que é essa estação da Cidade Nova. Então, é contra isso que nós estamos nos levantando e nos organizando, sociedade civil e poder público comprometido com a população. Quero também cumprimentar o Caiado, que está há muito tempo nessa luta, como a Andréia também, os dois têm feito um trabalho muito importante lá na Câmara, e é a união de pessoas dos mais diversos partidos, mas comprometidos com a causa pública e com a sociedade civil, que é sujeito desse processo, não é objeto, nem massa de manobra. Ninguém está aqui organizado por parlamentar, é o contrário. Nós que viemos aqui a convite da sociedade civil, que quer se levantar contra isso e não quer atrapalhar a Olimpíada. Isso é muito importante que fique claro. Nós não estamos atrapalhando a Olimpíada nenhuma. Esse gesto da Andréia de lá entregar esse protesto foi muito importante. Por quê? Porque não está dizendo nós não queremos Olimpíadas. Nós queremos Olimpíadas que melhorem a nossa cidade. Nós não queremos atrapalhar evento nenhum. Nós só não queremos que o evento seja usado como desculpa para beneficiar uns poucos e prejudicar todos. É isso que a gente não quer, que não use essa desculpa, esse arremedo de explicação. É contra isso que a gente se levanta. Queremos Olimpíadas, queremos Copa a serviço da cidade do Rio de Janeiro, e não o contrário, e não Rio de Janeiro a serviço de poucos com a desculpa da Copa, das Olimpíadas. Eu acredito muito nesse movimento, vamos continuar juntos e vamos à vitória. Obrigado. Bom, esse PUC Rio agradece a todos e a todas. Queremos agradecer em especial a Vice-Reitoria Comunitária na pessoa do professor Renato. Está ali, uma salva de palmas para o professor Renato. Está representando o professor Augusto Sampaio, que não passou por aqui, mas não pôde permanecer. Nós estamos aí prontos para o serviço, junto com o movimento. O metrô que o Rio precisa, desse PUC Rio, agradece a todos. Aqui a presença do professor Augusto Sampaio, salva de palmas para eles. Chegou aqui o nosso querido amigo, professor Augusto Sampaio, vice-reitor comunitário da universidade. E é isso aí, gente, vamos para a luta. E o PUC Rio agradece a todos e todas que estiveram presentes. Boa tarde a todos.